Olá, hoje é terça-feira, 22 de março de 2022. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nessa edição. O ministro da Educação sofre pressão em Brasília por gabinete paralelo com pastores. Estados decidem congelar ICMS sobre combustíveis por mais 90 dias. Ucrânia prevê queda de 50% na área plantada no país. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, está sob pressão de líderes da bancada evangélica de partidos de direita e de esquerda, depois que a imprensa brasileira revelou a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. O esquema veio à tona na semana passada em uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o veículo, 2 pastores, que não possuem cargos públicos, intermediavam a liberação de verbas da pasta para municípios realizarem obras em creches, escolas e quadras, ou para comprar equipamentos de tecnologia. Eles viajavam em aviões da FAB e participavam da definição da agenda do ministro. Nesta terça-feira, a Folha de São Paulo divulgou um áudio no qual o ministro Ribeiro afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por esses 2 pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os deputados federais Kim Kataguiri, da União Brasil, e Túlio Gadelha, do PDT, protocolaram pedidos para que a Procuradoria-Geral da República apure as denúncias contra o ministro. O vice-presidente da bancada evangélica, Luiz Miranda, do Republicanos, também cobrou que o ministro dê explicações e disse que, se os fatos forem comprovados, defenderá a exoneração de Ribeiro. O ministro da Educação, que também é pastor evangélico, divulgou uma nota em que negou o favorecimento a pastores e disse que não houve pedido de Bolsonaro nesse sentido. O Fórum dos Governadores anunciou nesta terça-feira que os chefes dos executivos estaduais decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha. A medida havia sido adotada em 1º de novembro e acabaria na próxima semana. Como o ICMS tem um percentual fixo adotado em cada estado, a arrecadação do tributo sobe quando há uma alta nos preços dos combustíveis. Com o congelamento, os governadores concordam em manter o mesmo preço base do combustível para o cálculo do ICMS e, com isso, amortecer na bomba dos postos de gasolina o impacto da alta dos preços dos combustíveis. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma ação de improbidade administrativa acusando o presidente Jair Bolsonaro de ter mantido em seu gabinete na Câmara de 2003 a 2018, quando ele era deputado federal, uma funcionária fantasma. A funcionária em questão, Valderice Santos da Conceição, ficou conhecida como Val do Açaí. A imprensa revelou que, durante seu horário de expediente na Câmara, ela trabalhava em uma loja de açaí na mesma rua onde fica a casa de veraneio de Bolsonaro, em Angra dos Reis. O Ministério Público pede a condenação dos 2 por improbidade e solicita o ressarcimento dos recursos públicos que teriam sido desviados. O ministro da Agricultura da Ucrânia afirmou que espera que a área plantada no país durante esta primavera do hemisfério norte seja menos da metade da área plantada da primavera no ano passado. Em 2021, a Ucrânia colheu 15 milhões de hectares nesse período do ano, especialmente trigo, cevada, milho e girassol. Neste ano, devido à guerra iniciada pela Rússia, ele estima que serão 7 milhões de hectares. Por ter grandes áreas de terras férteis, a Ucrânia é às vezes chamada de o celeiro da Europa. A redução da área plantada terá efeito na produção mundial de grãos. A montadora francesa Renault retomou as operações de suas fábricas em Moscou nesta segunda-feira, em um momento que outras empresas internacionais, inclusive montadoras, como a alemã Volkswagen e a japonesa Toyota, deixam o mercado russo por causa da invasão da Ucrânia. Segundo fontes próximas do assunto, afirmaram a agência Reuters, a decisão teve o apoio do Estado francês, o principal acionista da Renault. Desde 2016, a Renault é controladora da montadora russa Avtovaz, o que a torna mais exposta do que suas concorrentes ao mercado local. Mais de 30 mil pessoas na Rússia trabalham para a Renault e o país é responsável por 8% da receita da montadora. Porém, não há garantias de que a produção seja mantida sem interrupções, devido às diversas sanções internacionais contra Moscou, que inclui a proibição de venda de semicondutores usados na fabricação de automóveis à Rússia. Um relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão sobre violações à liberdade de expressão mostrou que houve um aumento do número de profissionais de imprensa vítimas de atentados, agressões, ameaças, ofensas e intimidações em 2021, na comparação com o ano anterior. Pelo menos 230 profissionais de veículos de comunicação sofreram algum tipo de ataque, 22% a mais do que em 2020. O principal autor das ofensas no ano passado foi o presidente Jair Bolsonaro, responsável por 46 ofensas à imprensa.
A entidade espera um aumento dos ataques à imprensa em 2022, em razão da disputa eleitoral. O relatório também identificou a ocorrência de 4.000 ataques virtuais por dia à imprensa, ou 167 ataques por hora. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.